Melquisedeque, um nome que ecoa mistério nas poucas linhas que o mencionam na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. Quem foi esse sacerdote rei de Salém que abençoou Abraão e recebeu dízimos dele? O que realmente sabemos sobre ele, além das menções em Gênesis e no Salmo 110? E o mais intrigante, o que os manuscritos do Mar Morto, descobertos em Qumran, nos revelam sobre essa figura enigmática que talvez a própria Bíblia tradicional tenha omitido ou pelo menos não detalhou. Se você, assim como nós do Escritura Infinita, busca a verdade por trás dos textos antigos, aprofundando-se nos fatos documentais e na arqueologia que desvenda o passado, então prepare-se para uma investigação que vai além do que você já ouviu. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas investigações sobre os manuscritos ocultos e apócrifos. Nosso ponto de partida é Gênesis 14, 18, 20. Ali, Melquisedeque é apresentado abruptamente, sem genealogia ou contexto prévio. Ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e traz pão e vinho para Abraão após sua vitória sobre os reis da Mesopotâmia. Abraão, por sua vez, lhe dá o dízimo de tudo. Essa é a base de nosso conhecimento bíblico sobre ele. Mais tarde, o Salmo 110, 4 o eleva a um patamar profético, afirmando que o Messias seria sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o livro de Hebreus no Novo Testamento utiliza essa figura para argumentar sobre a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo, descrevendo Melquisedeque como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Mas essas passagens, por mais significativas que sejam, deixam muitas perguntas. De onde veio Melquisedeque? Qual era a sua verdadeira natureza? É aqui que os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas de Qumran a partir de 1947, entram em cena, oferecendo uma perspectiva completamente nova e, para muitos, surpreendente. Entre os milhares de fragmentos encontrados, um texto em particular se destaca, o 11 que Melquisedeque, ou 11 que Melch. Este manuscrito, escrito em aramaico e datado do século I a.C., e é um dos mais fascinantes achados de Qumran, e joga uma luz inesperada sobre a figura de Melquisedeque, revelando uma interpretação que difere significativamente da visão canônica. No 11 que Melch, Melquisedeque não é apenas um sacerdote rei humano. Ele é apresentado como uma figura celestial, quase divina, um ser angélico que possui um papel escatológico crucial. Escatologia, para quem não está familiarizado, é o estudo dos eventos finais, do fim dos tempos. Neste texto de Qumran, Melquisedeque é identificado como um ser poderoso, um príncipe da luz que preside sobre o julgamento final. Ele é o libertador, o executor da justiça divina, que resgatará os filhos da luz do poder de Belial, o príncipe das trevas. A linguagem usada para descrevê-lo é impressionante. Ele é um Elohim, um termo plural que pode se referir a Deus ou a seres divinos, e é ele quem expiará os pecados do povo, trazendo redenção. Essa visão de Melquisedeque como uma figura celestial, um Elohim que purifica e julga, é uma das revelações mais impactantes dos manuscritos do Mar Morto. Ela se afasta da interpretação de Gênesis, que o apresenta como um rei humano, e até mesmo da Epístola aos Hebreus, que, embora exalte sua figura, ainda o enquadra dentro de uma lógica sacerdotal humana para estabelecer a superioridade de Jesus Cristo. Em Qumran, Melquisedeque transcende essa dimensão, tornando-se um ser cósmico, um agente direto da vontade divina no fim dos tempos. Ele é o grande sacerdote celestial que governa sobre o reino messiânico, aquele que trará a salvação e a vitória definitiva sobre o mal. Para entender a relevância dessa interpretação, precisamos considerar o contexto histórico e teológico dos essênios, a comunidade que provavelmente produziu e preservou muitos dos textos de Qumran. Os essênios eram um grupo judaico ascético que vivia à espera do fim dos tempos, da vinda do Messias e de um grande julgamento. Eles tinham uma cosmovisão dualista, onde o mundo era um campo de batalha entre as forças da luz e as forças das trevas. Nesse cenário, uma figura como Melquisedeque, um príncipe da luz que lideraria a batalha final e traria a redenção,
fazia todo o sentido para eles. O 11 Quimelch, portanto, não é apenas uma curiosidade textual. Ele reflete a profunda expectativa messiânica e escatológica de uma comunidade que via a si mesma como a verdadeira Israel, aguardando a intervenção divina. Mas por que essa interpretação de Melquisedeque é tão diferente daquela que encontramos no cânone bíblico? A resposta reside na complexidade do judaísmo do Segundo Templo e na diversidade de crenças e interpretações que existiam na época. Não havia uma única ortodoxia judaica como conhecemos hoje. Diferentes grupos tinham diferentes visões sobre o Messias, a lei, o templo e as figuras proféticas. Os textos de Qumran nos mostram que a figura de Melquisedeque era muito mais rica e multifacetada do que as poucas menções bíblicas sugerem. A interpretação de Qumran não contradiz Gênesis, mas a expande dramaticamente, atribuindo a Melquisedeque um papel que vai além do sacerdócio terreno, elevando-o a uma esfera celestial e escatológica. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, ao mencionar Melquisedeque, o faz para estabelecer uma tipologia, um paralelo com Jesus Cristo. O autor de Hebreus foca na ausência de genealogia de Melquisedeque e em seu sacerdócio eterno como um precursor do sacerdócio de Jesus Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico. Embora Hebreus o exalte, não o descreve como um Elohim ou um ser angélico no sentido em que o 11 Quimelch faz. Isso mostra como diferentes tradições interpretavam a mesma figura de maneiras distintas, adaptando-a às suas próprias teologias e propósitos. O texto de Qumran nos oferece uma janela para uma dessas interpretações alternativas, uma que não foi incluída no cânone judaico ou cristão, mas que era vital para a compreensão de uma comunidade específica. Ao analisar o 11 Quimelch, percebemos que o Melquisedeque de Qumran é uma figura ativa no julgamento divino, identificada com o anjo do Senhor e com o príncipe da luz. Ele é o agente divino que trará a libertação e a redenção. Esse papel contrasta com a figura mais passiva, embora reverenciada, apresentada em Gênesis e Hebreus. A riqueza dos manuscritos do Mar Morto reside precisamente em nos mostrar essa pluralidade de crenças e a profundidade do pensamento religioso da época. Eles nos forçam a questionar o que consideramos como a verdade e a entender que o cânone bíblico é o resultado de uma seleção e consolidação de textos ao longo dos séculos e que muitas outras vozes e interpretações foram deixadas de fora ou simplesmente não ganharam a mesma proeminência. O impacto histórico dessa revelação é imenso. Ela nos mostra que a figura de Melquisedeque era um ponto de intensa especulação e desenvolvimento teológico no judaísmo do Segundo Templo. Os essênios de Qumran viam nele não apenas um sacerdote-rei histórico, mas um enviado celestial, um ser angélico com um papel fundamental no desfecho da história. Essa compreensão expande dramaticamente nosso entendimento sobre as crenças messiânicas e escatológicas da época, revelando a complexidade do ambiente religioso em que o cristianismo primitivo emergiu. Ao final de nossa investigação, fica claro que a verdade sobre Melquisedeque é mais complexa e fascinante do que as poucas linhas bíblicas sugerem. Os manuscritos do Mar Morto, com o 11 Quimelch à frente, nos convidam a revisitar essa figura, não apenas como um personagem secundário, mas como um ser de profunda importância teológica para comunidades antigas. Eles nos mostram que a história da fé é um mosaico de vozes, algumas canonizadas, outras ocultas por séculos, esperando serem redescobertas. A arqueologia e a perícia documental nos permitem reconstruir essa tapeçaria, revelando a riqueza e a diversidade do pensamento religioso de nossos ancestrais. Se você valoriza a busca pela verdade histórica e a análise aprofundada de manuscritos originais, o Escritura Infinita é o seu canal. Deixe seu like e compartilhe neste vídeo com quem também se interessa por esses mistérios. E claro, não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que desvendarmos um novo capítulo dos manuscritos ocultos. Sua participação é fundamental para continuarmos essa jornada de descoberta. Até a próxima investigação.